Paz do Senhor Jesus a todos, e ó, eu aqui de novo. Pessoal, se vocês escutarem sons de martelo, alguma coisa assim, é porque o pessoal lá em casa tá fazendo algumas coisas, mas tudo bem, bora parar de conversar e vamos pro vídeo. E vamos falar de um assunto a qual muitas e muitas vezes as pessoas não têm falado. E quando têm falado, não estão levando em conta, que é lutar contra o pecado, contra os pecados. Porque o que acontece? A nossa geração hoje em dia, cada vez mais e mais, não está escutando a voz de Deus. Cada vez mais e mais a nossa geração hoje em dia não está sentindo a presença de Deus. Muitas pessoas estão desviando da presença de Deus. Muitas pessoas estão falando que Deus não faz mais milagres como antigamente, porque isso aconteceu antigamente, lá atrás. Isso foi algo ultrapassado e hoje em dia não. Errado. Sabe por que as pessoas não estão sentindo a presença de Deus? Porque elas estão pecando, sim. Elas estão errando e estão agarrando esse erro para si e tomando isso para si. E não estão tendo vergonha nem nada, mas elas estão sendo amigas do pecado, amigas do diabo, porque quem pratica o pecado é filho do diabo. Mas o que acontece? Eu não quero simplesmente estar aqui falando nesse vídeo que você nunca vai errar, que não é pra você nunca errar, que nunca é pra fazer coisa errada nem nada. Nós, seres humanos, somos falhos, somos imperfeitos, sim, mas as pessoas param por aí, acabou. Elas só falam isso. Ah, você é ser humano e tal. Você pode sim ceder esse pecado porque você é humano, você sabe, né? Mas a partir do momento que a gente serve a Deus, a gente está servindo, quer servir a Deus de verdade, a gente vai lutar contra o pecado sim, todos os dias. Vai ser difícil? Vai, mas se você quer realmente ir para o céu, se você quer uma vida, uma comunhão com Deus de verdade, quer escutar a voz de Deus, é necessário que você se afaste do pecado. É necessário que você lute contra o pecado. É necessário que você fuja do pecado, assim como o José que fugiu. Quando a mulher de Potifar veio para cima dele tentar fazer algo, ele simplesmente fugiu do pecado. Ele foi caluniado, mas ele era inocente. Deus lá na frente foi e recompensou ele. Mas se ele cedesse o pecado naquele momento, as promessas que Deus havia prometido na vida dele poderiam ser totalmente diferentes. Pode ser que José não virasse o governador do Egito e nem nada. A promessa dele demorou, mas ele foi provado e ele não cedeu ao pecado. Ele disse não, porque ele amava mais a Deus do que as coisas do mundo. E o que acontece? Eu quero estar falando uma passagem aqui que me chamou muita atenção. Que, como todo mundo conhece, a passagem de Caim e Abel. Eu já escutei várias vezes, todo mundo já escutou várias vezes, que Caim, ele simplesmente dava o pior para Deus e Abel dava sempre o melhor para Deus e, consequentemente, Abel recebia o melhor de Deus. As ofertas de Abel eram recebidas e a de Caim não. E com isso ele começou a ficar irritado tanto com Abel quanto com Deus. E se perguntando o que estava acontecendo. E esse diálogo vai mostrar o diálogo entre Caim e Deus, que é algo que eu achei incrível. E que Deus já havia avisado a Caim tudo que iria acontecer para que não acontecesse o mal para Caim. Mas infelizmente Caim não escutou a voz de Deus. E quis fazer tudo com as suas próprias mãos e deixou que o pecado o dominasse. Então Deus falou assim com ele. Vamos abrir aqui em Gênesis capítulo 4, do verso 6 até o 7, que vai nos dizer assim. Pegue a tua Bíblia aí, ou tanto no teu celular, ou a Bíblia mesmo normal. Vai nos dizer assim. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito. Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Olha que interessante, Deus já havia avisado tudo para ele. E o que acontece? Deus falou: se você fizer tudo o que é certo, eu vou te abençoar. Vamos colocar assim essas palavras, não é literalmente essa palavra. Mas se você fizer tudo o que é certo, eu vou te abençoar. Se você fizer tudo o que é certo, eu vou ouvir as suas orações. Se você fizer tudo o que é certo, eu vou te curar. Se você fizer tudo o que é certo, eu vou te libertar. Se você fizer tudo o que é certo, eu vou falar contigo. Você vai ter uma comunhão contigo, uma presença comigo. E o que acontece? Caim simplesmente fechou os ouvidos e infelizmente matou o seu irmão Abel.
E com isso ele deixou que o pecado o dominasse. E possa ser que você está tentando lutar contra o pecado na sua vida. Possa ser que você está passando em situações a qual o diabo está te tentando. Situações a qual cada vez mais e mais parece que o pecado vai te dominar. Porque o pecado ele vem com a função simplesmente assim. Vamos colocar o seguinte. Vamos colocar assim. Você é um peixe. Quando a gente quer pegar um peixe, simplesmente a gente pega a nossa vara de pescar, coloca a isca e lança, tanto lá na praia, né? Eu não sou muito de pescar, ou tanto no rio, alguma coisa, e espera ver qual vai ser o peixe que vai ser atraído pela isca. Tem peixes que chegam perto da isca, mas não mordem a isca nem nada e vão embora. Agora tem peixes que querem aquela isca e com isso, quando ele simplesmente vai morder a isca, é no momento que o pescador vai e puxa o peixe. E com isso, infelizmente, o peixe acontece o quê? Ele morre. Ele sai do ambiente a qual ele está. Então, muitas vezes você está na presença de Deus. E você está na presença de Deus, está protegido e guardado, assim como aquele peixe estava na água, protegido e guardado, vivendo a sua vida normal. E o diabo começa a te tentar. E ele começa a lançar iscas, ele começa a lançar coisas a qual é do seu interesse. Porque um bom pescador, ele não vai lançar simplesmente uma isca que nem sabe. Uma isca que gosta nem nada. Por que o peixe gosta daquela isca? Por que o pescador vai pegar outra isca? Nada a ver. Não vai atrair o peixe. Então o diabo, ele é assim. Ele é um bom pescador para roubar a sua alma. Então ele vem com a isca certa. Cada um é atraído, a Bíblia vai nos dizer assim, cada um é atraído por aquilo que te atrai. Então o que acontece? O diabo ele começa a lançar a isca a qual ele sabe que você vai pegar. Mas o que você tem que fazer? Simplesmente resistir. Mas Bia, parece que isso é maior do que eu, parece que eu não vou conseguir, mas a palavra de Deus vai dizer bem assim: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Eu vou te contar uma coisa aqui, o que acontece? Quando o pecado vier até você, não sei que luta e que tentação você está passando, mas quando vier até você, você vai começar a resistir. E resistir nas primeiras vezes vai ser quase impossível, porque para Deus não há nada impossível. Mas você vai resistir, dá o seu melhor. Mas eu caiu? Levanta de novo e fala: Senhor, me perdoe, infelizmente eu caí nesse pecado novamente, mas eu não quero. E você vai tentar e tentar. A mesma coisa quando a pessoa vai fazer uma dieta. É muito complicado para aquela pessoa fazer uma dieta. Ela começa a ver várias coisas que ela gosta, mas se ela tá focada naquele corpo que ela quer chegar, naquele peso que ela quer chegar, ela abandona as coisas que ela gosta para poder colocar em prioridade aquele corpo que ela quer. E os cachorros tá passando aqui atrás mesmo assim, aquele corpo que ela quer. E com isso, o que acontece? Você vai começar a resistir ao diabo. E você vai começar a resistir. E ele vai aumentar sim a tentação. Ele vai lançar coisas sim. Mas é necessário que você o domine. Assim como Deus falou. Domine o pecado que está tentando entrar em você. Se as tentações e as coisas estão vindo, comece a dominar a situação. Comece a chamar a Deus naquele momento. Fale: Senhor, me ajuda. Porque eu sozinho eu não tenho forças. Mas contigo eu tenho forças sim. Então eu espero que em nome de Jesus você possa conseguir vencer o pecado. Então não seja como o peixe que simplesmente morde a isca e com isso é puxado. Aí muitas pessoas começam a pecar e falam assim: ah, mas eu não morri, eu ainda estou vivo. Mas infelizmente essas pessoas estão morrendo sim, interiormente. Aqui na alma dela elas já morreram. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que o pecado ele gera a morte. E muitas vezes as pessoas focam na morte. Ah, eu não morri, eu pequei, mas eu não morri. Adão e Eva também não morreu. Naquele momento Deus falou que eles iriam morrer se eles comessem do fruto. Mas eles esqueceram que a morte deles não foi carnal, mas simplesmente foi a morte espiritual, que é a pior que existe. É um momento ao qual você não pode mais ter um relacionamento com Deus, porque o pecado te afasta de Deus. As coisas te afastam da presença de Deus e você não tem mais paz. Você não vive mais feliz nem nada, porque o pecado só te arrasta.
para a morte. Infelizmente, aqueles que cedem ao pecado, aqueles que agarram o pecado, infelizmente o fim deles, todos nós já sabemos, infelizmente é o inferno, mas aqueles que resistem ao diabo, o diabo vai fugir de você. Então vai chegar o momento que Deus vai falar, olha, percebi que o meu filho realmente me quer. Percebi que realmente o meu filho está querendo fazer as coisas certas. E o diabo vai fugir, vai bater em retirada, ele vai montar outra estratégia, tudo lá pra você, mas aquela ali, aquele pecado você vai conseguir vencer. Então resista ao diabo, domine o pecado, não faça como Caim, não deixe que o pecado te domine, mas domine ele. Fale em nome de Jesus, Senhor, eu não aceito. Todos os dias fale, Senhor, eu não aceito. Por mais que ainda você não está conseguindo vencer, mas você diga, Senhor, eu não aceito, eu não quero esse pecado na minha vida. Então começa a lutar. Assim como a gente luta em várias coisas na nossa vida, a gente luta para estudar, a gente luta para trabalhar, a gente luta em várias coisas de nossa vida, porque quando chega na área espiritual a gente não luta, fica com preguiça e tudo. Se você quer ter uma comunhão com Deus, se você quer ter um relacionamento com Deus, se você quer viver o novo de Deus, se você quer viver as promessas de Deus, se você quer viver tudo aquilo que Deus tem para você, e você está passando por essa situação, resista ao pecado, resista ao diabo, não aceite. Todos os dias lute, fale, eu não aceito, em nome de Jesus. Lute e você vai ver que você vai conseguir sim a sua vitória e vai poder ajudar outras pessoas. Então eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado, eu espero que esse vídeo possa ter te alertado, porque as pessoas estão normalizando o pecado. Não normalize o pecado. Pecado é pecado. O pecado gera morte. Presta atenção nisso, gente. O pecado gera morte. Vai fazer com que você fique longe de Deus. Então, se você quer realmente uma vida com Deus, em comunhão com Deus, diga não ao pecado. Tenha essa coragem. Porque a coragem de verdade não é aqueles que cedem ao erro, não. Não é aqueles que fazem as coisas erradas. Nossa, fulano foi corajoso porque ele cedeu ao erro, não. O verdadeiro corajoso é aquele que diz não ao pecado. Porque tá todo mundo dizendo sim ao pecado. Mas aquele que diz não ao pecado, assim como fez Daniel e seus amigos, disseram não aos manjares do rei. E o que aconteceu com eles depois? Eles foram bem mais exaltados do que os outros. Então faça isso, diga não ao pecado, resista ao pecado e você só tem a ganhar com isso. E que Deus te abençoe. A paz.